E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo e o nosso primeiro encontro do Vocacional Literatura. Esse nosso primeiro vídeo vai ser para a gente discutir dois temas muito importantes. A gente vai discutir sobre literatura e sobre arte. E também eu vou passar para vocês, vou propor para vocês um exercício de escrita criativa. Esse exercício vai servir para estimular um pouco a prática de escrita de vocês e também para que eu conheça um pouco vocês. Então, vamos para o vídeo. Se vocês estão aqui assistindo o vídeo, aqui do programa vocacional, eu imagino que vocês tenham algum interesse em literatura. Imagino que vocês escrevam, ou que vocês gostem de ler, ou que vocês tenham alguma produção, ou vocês sejam curiosos por literatura, ou, enfim, estão querendo só realmente descobrir o que tem de conteúdo desse vídeo. Eu acho que seria muito importante para a gente começar a gente pensar sobre o que é literatura. Mas calma, não precisa ser tão logo. Eu acho que a gente pode voltar um pouco e para entender literatura, a gente precisa entender o que é arte. Acho que é um pouco difícil. Ninguém aqui vai precisar definir exatamente o que é arte, não se preocupem, mas é importante a gente pensar o que é arte. Se alguém me pergunta o que é arte, a primeira coisa que vem na minha cabeça é teatro, dança, pintura, música. Então eu estou pensando em várias expressões artísticas. Não é necessariamente a definição de arte. E será que tem uma definição para arte? Será que alguém definiu? Será que existe alguma coisa que diga isso é arte e isso não é arte? Eu gosto de pensar na definição de um escritor português do século XIX chamado Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz tem a seguinte definição: a arte é um resumo da natureza feito pela imaginação. Gosto muito dessa definição do Eça de Queiroz porque ele traz três coisas que eu acho que são fundamentais: a arte em si, a natureza e a imaginação. Eu acho que a imaginação é um poder criador incrível. E eu acho que arte e natureza tem tudo a ver. Acho que arte tem muito a ver, principalmente com a natureza humana. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente vai ter que pensar um pouquinho junto, mas antes de vocês desligarem, saírem aqui do vídeo e pensarem, arte não tem nada a ver para mim, acho que eu não devia nem ter entrado aqui no vocacional, vamos ver um vídeo. E esse vídeo vai talvez ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o que é arte. Talvez você esteja se perguntando, o que é arte? E qual é sua definição? É difícil encontrar uma resposta, pois ela existe há centenas de anos e evoluiu de muitas maneiras ao longo do tempo. As razões para criá-la variam de acordo com a pessoa e circunstância. Então, defini-la é complicado e é algo que tem sido objeto de discussão ao longo da história. E ainda que não exista uma definição específica, muitos consideram que a arte é algo que mexe com suas emoções. Mas tudo isso depende da sua própria história, ou seja, de quem você é. Por isso, 3 pessoas diferentes poderiam experimentar a mesma obra de arte e ter reações diversas frente a ela. A primeira pode achar que é a coisa mais linda que já viu. A segunda pode odiá-la e a terceira pode não sentir nada. Nenhuma delas está errada, já que todos têm direito às suas próprias preferências e sentimentos. A forma como você se sente quando ouve a sua música favorita pode ser a mesma que alguém sente quando vê sua escultura preferida. E ainda que você não goste de uma escultura, pode ser valioso considerar saber por que outra pessoa gosta tanto dela. Você pode aprender algo sobre a obra e até mesmo sobre você. O termo arte é apenas um rótulo. Com o tempo, muitas pessoas tentaram classificar o que ela é e o que não é, mas esse não é o ponto. Na verdade, é sobre sua experiência pessoal com ela e o significado que você lhe dá. E por mais que nossas reações sejam diferentes, sempre teremos algo para aprender. Com a arte, podemos narrar e lembrar de histórias, assim como explorar nossas emoções de uma forma que pouquíssimas coisas nos permitem. Viram? A arte tem a ver com muita coisa. A arte tem a ver com as nossas emoções. A arte tem a ver
com a nossa trajetória. A arte tem a ver com o que a gente tem de repertório de mundo. E muita gente tenta definir o que é arte e o que não é arte. Mas isso vai depender de uma porção de outras coisas que vai ter muito mais a ver com você do que necessariamente com uma técnica ou algo do tipo. É importante a gente entender que a gente pode consumir arte, a gente pode produzir arte. E pensando em produzir arte, vem a nossa atividade de escrita criativa. Muitas vezes, quando a gente pensa em escrever sobre uma história ou sobre uma personagem, a gente fica com um pouco de dificuldade porque a gente não consegue pensar de onde ela vem, para onde ela vai, e a gente fica pensando nisso. E aí, então, é uma escrita biográfica. Você vai escrever a sua história. Você vai escrever desde a sua primeira memória até o momento que você vai escrever. Você vai colocar lá tudo que tem a ver com a sua história, com a sua realidade, que isso vai servir um pouco para eu te conhecer e para eu ver também um pouco da sua escrita. Primeiro, eu acho que você precisa ter um caderno específico para os nossos encontros aqui do Vocacional Literatura. Eu sei que talvez algumas pessoas possam preferir escrever, talvez num outro caderno que já escreve outras coisas, talvez prefira o computador também, mas é muito importante a gente ter um caderno. A materialidade desse caderno vai servir para a gente produzir muita coisa. Talvez você possa começar com quando eu era muito pequeno, vai contando e até que estou escrevendo esse relato ou essa biografia. Pense nisso. Se você tiver dificuldade, você pode falar com sua família e vocês vão poder me enviar isso no meu e-mail, tá bom? Que eu vou deixar aqui no vídeo. Então, até o nosso próximo encontro. Até!